Olá, mulheres! Seja muito bem-vinda aqui à nossa penúltima aula do nosso módulo Esposa. Nós hoje falaremos sobre um assunto bem polêmico no meio religioso, um assunto que nós precisamos desmistificar na nossa vida, né? Nós falaremos sobre a sexualidade do casal, a intimidade do casal. Muitas de nós aprendemos desde criança, né, que não se deve falar dessas coisas no meio religioso. Misericórdia, né? Tem muitas de nós que se sentem constrangidas, tem muita dificuldade de falar desse assunto, quando na verdade esse assunto está intimamente ligado com a nossa vida com Deus. Sabia disso? Pois é, eu vou te provar isso pela palavra. Muitas pessoas acham que o sexo é coisa do diabo, né? Isso não é de Deus. E na verdade, o Senhor, Ele nos deu a sexualidade para quem é casado, para as esposas, maridos, como um presente no casamento. Então, a cada vez que você se relaciona intimamente com o seu esposo, você está renovando os seus laços, você está verdadeiramente se tornando um com ele. É como um pacto que é feito. Então, nós precisamos falar sobre esse tema. Existem muitos casamentos que estão se deteriorando, se desgastando, porque falta uma atenção nessa área. E é disso que nós vamos falar aqui, ok? Para começar, abre comigo se você pode, se não, só ouve mesmo com atenção. Nós temos um texto lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: da mesma forma, vocês maridos honrem sua esposa, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus, da vida em Cristo. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Amém? Você está vendo o poder de um casamento bem-sucedido, fundamentado no Senhor, perante o nosso Deus? Esse texto ele deixa claro para nós que se a nossa vida conjugal não estiver alinhada à vontade de Deus para as nossas vidas, as nossas orações são impedidas diante do Senhor. Não serão ouvidas pelo Senhor. E isso chama muito a minha atenção, porque isso quer dizer então que a nossa vida íntima, a nossa vida sexual dentro do matrimônio, é claro, ela está intimamente ligada com a nossa vida no Senhor, com a nossa vida em Cristo. E isso também é muito claro quando a Bíblia mostra a forma como o Senhor mesmo, Jesus, compara a igreja com a sua noiva. Quando falamos em intimidade, nós falamos sobre conhecer. Para um casal, não existe maior intimidade do que o relacionamento sexual. E quando você atinge esse nível de intimidade com uma pessoa, você se sente mais ligado a ela. Mais do que isso, a sua intimidade com o seu marido tem a ver com a sua intimidade com Deus. Aleluia! Então, se você que está me ouvindo tem enfrentado dificuldades nessa área, saiba que você precisa buscar ajuda. Nós falaremos disso aqui nessa aula. Porque se o seu casamento ele não tem essa renovação de aliança, que é na intimidade, ele está fraco, ele está vulnerável. E a qualquer momento ele pode se partir, se deteriorar, né? Deus colocou o convívio do casal, colocou o homem para que ele tratasse a esposa com todo carinho. E aí vem esse versículo ensinando os homens a tratar bem as esposas, para que as suas orações não sejam atrapalhadas, não sejam interrompidas, para que Deus possa ouvi-las. Ou seja, a hipocrisia com Deus, ela cai por terra, né, irmã? Porque nós podemos estar ali dia e noite na igreja, orando, jejuando, buscando o Senhor. Mas se o nosso relacionamento dentro do casamento não estiver saudável, se nós vivemos um casamento de aparências, infelizmente nós sabemos que isso acontece muito, as nossas orações não serão ouvidas pelo Senhor. Porque o próprio Jesus, ele valoriza muito, ele coloca o casamento a nível de igreja e Cristo. Você vê que Jesus ele fala, né, que a igreja é a noiva dele, ou seja, Jesus é o noivo. Haverá um casamento quando Jesus voltar entre ele e a sua noiva, que é a igreja. E quando nós nos encontrarmos com ele, nós verdadeiramente o veremos face a face. E isso é intimidade. No casamento,
o Senhor também nos deu esse presente, né? Não só o fato dessa área das nossas vidas, talvez de algumas irmãs, de algumas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, têm enfrentado dificuldade, isso não só impede as suas orações de serem ouvidas, como também isso acaba destruindo o seu casamento, né? Eu sei que muitas mulheres podem estar me ouvindo e falando, poxa, mas eu não sinto falta. Mas o casamento não se trata do que você sente. O casamento se trata daquilo que é o propósito para a vida dos dois. Talvez para você, se você me disser, eu não sinto falta, nós vamos adentrar mais nesse assunto, né? Mas só adiantando aqui, algo está errado, né? Algo está errado com você. E você precisa também se colocar no lugar do seu marido. Porque se nesse casamento, se um está satisfeito, mas o outro não está, essa aliança ela não vai durar. Ainda que o casamento permaneça de pé perante os homens, perante os outros, mas perante o Senhor, você está em pecado, você está desagradando o Senhor. É muito sério, queridas. Então a nossa vida sexual dentro do casamento está intimamente ligada com a nossa vida com Deus. Por isso que é um assunto que nós precisamos falar nesse módulo, né? Nós não poderíamos encerrar sem falar disso, já falamos de tantas coisas, não é mesmo? Então, o sexo ele começa pela manhã, na cozinha, na conversa, na tratativa um com o outro. Logo quando um casal consegue estabelecer um relacionamento saudável, com tudo que nós já falamos nas aulas anteriores, a sexualidade, a função desse casal, ela vai continuar sendo saudável e correta. Ou seja, vai fluir naturalmente. Se você é uma esposa que respeita o seu marido, cumpre com o seu papel de esposa, e ele também corresponde a isso, nós estamos falando de um casamento no Senhor, né? Onde o casal tem ali uma vida perante o Senhor, conhece a palavra. Se vocês nutrem isso, a sexualidade ela vai fluir naturalmente por parte dos dois. A sexualidade e a espiritualidade elas caminham juntas porque ambas foram criadas e desenhadas por Deus. Você pode ver que a Bíblia não esconde isso ao ler o livro de Cânticos dos Cânticos. Você já leu o livro do Cântico dos Cânticos? Ou Cantares, né? Em algumas Bíblias vem como Cantares. Lá, nitidamente, mostra a relação sexual de um homem e uma mulher. No caso ali, né, do rei com a sua concubina, com a sua mulher. Né? Então é nítido a forma como trata. E por que Deus permitiria disso estar na Bíblia se isso fosse pecado? Não é verdade? Não, pelo contrário. Então esse livro, ele tá ali, tantas coisas são escritas nesses versículos, até nos ensinando sobre toques e carícias dentro do casamento. É isso aí, minha irmã. Dá uma lidinha lá no livro Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos em algumas Bíblias, né? Você vai se surpreender, viu? E é perceptível em algum homem quando ele se sente desprezado pela esposa nessa área. Realmente se sente abandonado. Né? Quantas esposas têm se negado ao seu marido, quantas esposas têm fugido desse contato, dessa intimidade, e o casamento ele vai se tornando, como eu já disse, fraco, porque o vínculo da aliança não é renovado, o marido começa a se sentir desprezado, e muitas vezes, é claro que não justifica, mas abre uma brecha enorme para que ele encontre lá fora, para que ele seja tentado. A Bíblia diz que nós somos tentados em cima da nossa própria concupiscência, ou seja, em cima do desejo do nosso coração. Se você não tem relações sexuais com seu marido, né, dentro de uma certa constância, cada casal tem a sua constância, o que tá bom para os dois, não existe uma regra, né? Isso é muito pessoal ali, muito único de cada casal. Mas se vocês não têm esse equilíbrio, essa combinação entre vocês de algo que é bom para os dois, se um está insatisfeito, esse cônjuge, né, seja o esposo, seja a esposa, ele vai ser tentado em cima disso. Porque a Bíblia diz que o diabo nos tenta em cima da nossa fraqueza. Então talvez você é esposa, faz tudo bonitinho, mas tem se negado ao seu marido. E ele está sendo tentado talvez e você nem sabe. Por quê? Por causa do desejo que está nele, que você não corresponde, não supre. E aí, lá fora, o inimigo usa
ou lá fora, ou até muitas vezes pessoas próximas, dentro mesmo ali do convívio, né? É onde o inimigo acaba armando ciladas dentro dessas brechas que são dadas pela separação, né? Pela falta de intimidade sexual entre o casal. Causa uma ruptura, causa uma distância entre o casal, dando brecha para que o inimigo entre. E quantas vezes nós vemos casamentos sendo destruídos por causa disso, né? Então é um assunto muito sério. Então lembre-se que não é só quando você ora, serve no ministério, que você é espiritual. Não, não, não. Mas quando você está sendo uma mulher sexualmente saudável e ativa dentro do seu casamento, você também está adorando a Deus. É isso mesmo, não se escandalize. Porque você está funcionando na funcionalidade que Deus te criou. O seu corpo foi gerado e construído para dar e sentir prazer. Não fuja mais deste lugar. Aprenda a desfrutar disso. Amém, querida? Você pode ver que, né, uma sexualidade saudável, ela faz com que a pessoa viva, desfrute, esteja feliz, alegre, contente, né? Não sinta falta de nada lá fora. E o Senhor, Ele nos fez para isso, né? Essa área, ela é muito importante nas nossas vidas e muitas vezes ela é negligenciada por nós mulheres, por não entendermos exatamente o funcionamento daquilo que Deus fez. A sexualidade, ela foi criada por Deus e faz parte deste lugar de esposa. E é uma área onde muitas rupturas do casamento acontecem. A pergunta de hoje é: a sua vida sexual é uma área saudável, minha irmã? O que você acha? Responde aí para você mesmo. O que é um funcionamento saudável? É quando cumpre o propósito para o qual foi criado. Quando está em sua plenitude, né? Se você falar, eu tenho a minha saúde física, né? Eu tô bem de saúde, né? Os meus olhos, eu tô bem de visão, significa que os seus olhos estão enxergando bem, estão fazendo o papel deles. E a vida sexual é a mesma coisa. Se o Senhor nos fez anatomicamente para isso, né? O Senhor colocou em nós células, o Senhor colocou em nós, como eu posso dizer, partes, né? Especificamente para sentir prazer e dar prazer também, é claro. Então, se isso não estiver acontecendo na sua vida, algo está errado. Você precisa de ajuda. Não está saudável. Um funcionamento saudável é quando cumpre o propósito para o que foi criado. Deus fez todo um funcionamento para o nosso corpo, para os nossos órgãos, para que eles cumpram o seu propósito. Se você não sente vontade de se relacionar sexualmente com o seu marido, coloque isso em oração e procure um médico. Talvez pode ser falta de hormônios, falta de vitaminas. Você sabia disso? Pode ser que seja. E é claro, né, quem tem filho pequeno, nós vamos falar disso depois também, as mudanças que ocorrem na gravidez, que mexe com os hormônios, então muitas vezes nós demoramos voltar a sentir aquilo que sentíamos antes em relação ao desejo, à atração, à libido, né, e isso é natural por um tempo. Mas se você perceber que isso não mudou, que você não está conseguindo voltar ao normal, talvez depois de uma gestação, você precisa procurar um médico. Ou talvez você nem passou por uma gestação, mas você não sente prazer, você não sente desejo de estar com seu marido. Você precisa procurar um médico e entender o que está acontecendo com você. Deus criou nossas partes íntimas, criou o homem e a mulher de forma tão diferente, mas que se complementam. Porém, o sexo não começa nessas áreas, ele começa na mente. Esse é um outro ponto que dificulta muito também, né? Muitas vezes os casais de se relacionarem. A preocupação, o estresse, o excesso de trabalho, o excesso de estudos. Tudo isso ocupa, principalmente em nós que somos mulheres, às vezes a gente está com tanta coisa na mente que a gente não consegue pensar, né? Nisso, a gente trata como se isso não fosse importante, como se a relação, a intimidade dentro do casamento não fosse importante. E por não pensar, não sentimos vontade. Mas essa aula de hoje é para que você, mulher que está me ouvindo, entenda que esse ponto, essa intimidade dentro do casamento, ela é essencial
para um casamento saudável, um casamento que verdadeiramente agrada a Deus. Então hoje, eu também, isso se aplica a mim, que nós possamos dar importância a esse assunto. Se o seu problema tem sido cansaço, excesso de trabalho, excesso de estudo, e por isso você está cansada, você deita, você quer dormir, né? Coisa mais natural. Falo por mim mesma. Se isso tem acontecido com você, que o Espírito Santo é aqui agora, né? Fale ao seu coração, assim como está falando ao meu, para que nós possamos mudar isso, para que nós possamos trabalhar na nossa mente, para que nós possamos trabalhar de forma proposital, intencional, a fim de mudarmos isso. Então, nós precisamos nos concentrar nisso, nós precisamos entender a importância verdadeira que isso tem na nossa vida. E isso, muitas prisões mentais de homens e mulheres são verdadeiras barreiras para uma vida. Então, se isso tem acontecido, né, nós precisamos dar prioridade a esse assunto. Nós não podemos simplesmente fingir que está tudo bem, que nada aconteceu. Não. A partir de hoje, nós vamos ser intencionais nisso, né? Desligar a TV mais cedo, deitar mais cedo, colocar as crianças para dormir no horário certo. Para quem tem crianças, a gente sabe como que é difícil. E vamos priorizar. Eu sei que muitas coisas a gente não faz porque a gente não faz questão, a gente não prioriza. A gente trata como se não fosse importante. Mas hoje o Senhor tirou esse tempo aqui nessa aula para chamar a sua atenção para esse assunto. Porque realmente faz a diferença, ele é importante. Nisso, muitas prisões mentais de homens e mulheres são verdadeiras barreiras para uma vida sexual saudável. É por isso que precisamos conversar sobre esse assunto e desvendar algumas coisas sobre ele, pois a sexualidade humana já está na anatomia do homem e da mulher. O Senhor nos fez para isso. Portanto, quando você se relaciona intimamente com o seu esposo, Deus está presente. Pasme você aí que está me ouvindo. Misericórdia, pastora. Misericórdia, não fala isso, fala. Deus está presente. Porque o Senhor não se envergonha daquilo que Ele fez. Então, a intimidade dentro do casamento é como se fosse uma coroa daquilo que o Senhor fez, que é o matrimônio, é um selo. Você está cumprindo com o propósito para o qual o Senhor te fez. Assim como a esposa, nós já falamos aqui tantas responsabilidades de uma esposa virtuosa, não é mesmo? Tanto papel que ela ocupa, que ela desempenha. Esse também faz parte, né? E talvez seja um dos principais, que se não for realizado, né, com empenho, com alegria, com satisfação, pode destruir um casamento. Então eu vou deixar para vocês um versículo aqui lá em Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Né? Desde a criação, o Senhor já pensou em tudo. Deus atrelou o relacionamento humano à multiplicação. Fez a anatomia do homem e da mulher para que eles fossem uma só carne. Existem junções na área sexual que são muito importantes. Inclusive, a Bíblia diz que nossas orações são interrompidas, como nós já falamos, se não tivermos uma vida sexual ativa com o nosso marido. E a verdade é que a sexualidade é um presente, porque não se trata só de procriação, mas também de prazer. Se o Senhor não quisesse, se fosse apenas, né, para a procriação, o Senhor não precisava ter nos feito, ter colocado em nós a parte responsável pelo prazer, não é verdade? Não precisava. Deus fez no corpo da mulher um órgão que não tem outra função a não ser gerar prazer, porque Ele quis que a área sexual fosse prazerosa, fosse um presente. Lembra quando você iniciou o casamento? Como essa ligação era importante? Lembra no início? Por isso, muitas vezes o inimigo quer roubar a sexualidade do homem e da mulher, roubar o presente do casamento. A sexualidade saudável tem o poder de curar ressentimentos, curar o coração do esposo e da esposa. E ela foi criada por Deus.
Tá vendo como é forte, como é poderoso, como que nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar essa área na nossa vida? Tem poder para curar, porque tudo aquilo que nós fazemos, cumprindo o nosso papel, a nossa função no Senhor, nos coloca de volta no propósito. Então, quando nós cumprimos o nosso papel íntimo, né, com o nosso marido, com o nosso esposo, nós estamos cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos fez, o que gera em nós autoridade perante o Senhor. Né? O Senhor, Ele nos dá essa autoridade, o Senhor nos dá essa graça, Ele se agrada de nós, porque verdadeiramente estamos cumprindo com aquilo que Ele designou. Amém? Um outro ponto que eu quero falar aqui, que muitas vezes acontece, são as disfunções sexuais dentro do casamento também, que já vieram de antes, né? O que são essas disfunções? São os motivos que muitas vezes atrapalham os casais de se relacionarem intimamente. O primeiro deles é um tema até muito falado ultimamente, que são os abusos sexuais, né? Geralmente, abusos sexuais acontecem na infância. São grandes fatores e travam uma mulher ou que seja um homem quando crescem. Um homem ou uma mulher que foram abusados sexualmente não conseguem desfrutar do sexo porque lembram e enxergam o sexo como algo ruim, nojento e difícil. Então a pessoa precisa passar por um processo de cura, de perdoar o seu abusador. Mas muitas vezes não conseguem perdoar devido a abusos que aconteceram por pessoas muito próximas. Por isso é extremamente importante você e eu cuidarmos dos nossos filhos e cuidar de quem tem acesso à nossa casa, para que isso não aconteça dentro da sua casa. Né? Nós vamos ter um módulo falando de filhos e vamos falar melhor sobre isso, mas hoje o foco aqui é em você. Nós sabemos que tem muitas mulheres que não conseguem ter uma vida sexual ativa com o seu marido porque foram abusadas na sua infância, porque tiveram essa visão sobre sexualidade deturpada. E nós sabemos que esse assunto é extremamente delicado e eu não consigo nem imaginar, né, como deve ser terrível passar por uma situação dessas. Então, né, a gente entende o quão difícil é e justamente por ser tão delicado. É que você, mulher que está me ouvindo, talvez se você enfrentou um abuso na sua infância, talvez se em algum momento da sua vida você se sentiu abusada, você se sentiu forçada nessa área e você não conseguiu superar isso. Em primeiro lugar, busque ajuda, busque fazer uma terapia, busque ali desabafar com alguém, né? Você precisa pôr isso para fora. Você precisa orar ao Senhor, né? Em primeiro lugar, orar ao Senhor, para que Ele te direcione o que fazer, para que Ele tire isso do seu coração. Mas juntamente com isso, você precisa também buscar meios de resolver, de tirar isso de dentro de você, para que você consiga perdoar o seu abusador, para que você consiga ser livre disso. Né? Eu sei que é algo muito delicado, eu sei que perdoar um abusador é algo muito difícil, né? Eu sei disso e é por isso que você precisa da ajuda de Deus. Mas o que você não pode permitir é que esse abuso se estenda por toda a sua vida. Porque se isso está refletindo no seu casamento, é porque você ainda se sente abusada todos os dias. É porque você ainda não está curada disso e isso tem te causado um dano ainda maior, porque continua o dano. Então, mulher, o meu conselho para você é busque ajuda. Primeiramente do Senhor, é claro. E junto, busque ajuda médica, psicológica, emocional. Cuide-se. Você precisa superar isso para que isso não provoque em você um dano ainda maior do que já tem provocado. Outra situação que pode impedir, atrapalhar as relações, a intimidade entre o casal, são os hormônios. Dentro dessa disfunção pode haver ovário policístico ou outros sintomas que interferem nos hormônios, questões de saúde mesmo, deixando-os descontrolados. Já ouviu falar a frase que a mulher é muito mais útero do que cérebro? Pois é. O que comanda uma mulher é muito hormônio. Deus nos criou dessa forma, mas às vezes algumas coisas podem atrapalhar e bagunçar os hormônios. A questão da gravidez mesmo, questão de gestação, isso é um fator que bagunça com os nossos hormônios. Nós só voltamos ao normal mais ou menos 2 anos após a gravidez, né? Após o parto. Então, é demorado.
É complicado. Mas se esse é o seu caso, consulte um médico e verifique as taxas hormonais do seu corpo e busque ter uma vida sexual saudável para você, né? Tem cura, busque ajuda. Não se contente em viver uma vida sexual, uma vida no casamento, onde não há alegria, onde não há prazer, porque não é esse o propósito de Deus para o seu casamento. O outro problema são problemas mesmo de relacionamento, né? Mulheres que possuem problemas sérios com o marido, como drogas, alcoolismos, abusos verbais, agressões. Se o seu marido agride você, te bate, mesmo que peça desculpas, procure a polícia o mais rápido possível para que você possa colocá-lo no lugar que ele precisa estar. Denuncie. Não seja uma mulher passiva que aceita ser tratada de qualquer jeito. Você é preciosa. Deus não te fez para isso. Quando o marido chega a violentar uma esposa, abusar, bater, agredir, isso já não é mais casamento. E você pode ter certeza, perante o Senhor, não foi você que quebrou essa aliança. Se você tem a sua consciência tranquila, não foi você que quebrou essa aliança. Você está livre. Você não precisa ser escrava desse marido agressor, abusador, violento. Amém? O Senhor não te fez para isso. O Senhor te fez para um casamento saudável, feliz, satisfatório, semelhante a Cristo e a sua igreja. Amém? Então não aceite violência no seu casamento. Denuncie, procure ajuda também. Às vezes o problema é com a família do cônjuge e acaba também interferindo na área sexual. Para buscar cura, você precisa identificar qual é a área que está atrapalhando, para que você vá na raiz do problema. Outras situações também são cárceres mentais. O que é cárceres mentais? São prisões. Muitas vezes podemos ter cárceres na mente, pré-julgamentos, porque a nossa vida é construída pela nossa primeira família. Então, nós temos até uma aula aqui na nossa mentoria que fala de raízes familiares. Aquilo que nós trazemos, nós herdamos da nossa família e que acaba tendo ali pensamentos destrutivos, coisas que a gente viu às vezes no casamento dos nossos pais, o que a gente vivenciou quando criança, um modelo disfuncional, né? E nós precisamos nos reeducar quanto a isso, nós precisamos buscar ajuda também para tirar esses pensamentos que foram formados na nossa mente. Às vezes até pela própria igreja, por não haver naquela igreja uma boa educação sexual à luz da Bíblia, né? Igrejas que se baseiam em achismos, igrejas que tudo é diabo, né? Tudo é do demônio. Então, isso também interfere. Quantas mulheres não se arrumam para o seu marido porque acham que é pecado? Quantas mulheres não se relacionam com seus maridos porque acham que misericórdia, não é de Deus, né? Então isso são cárceres, são prisões mentais que destroem a área sexual de um casal. Aprofunde seu conhecimento nessa área, leia livros, né? Livros cristãos sobre isso e busque o Espírito Santo para que ele te instrua nessas questões e você consiga tratar essa área na sua vida, na sua intimidade, no seu casamento. O Senhor te fez para desfrutar do seu matrimônio. Isso precisa acontecer. Como eu já disse, eu vou repetir. A área sexual dentro de um matrimônio, ela é uma das principais. É onde você ali está reafirmando o seu compromisso. É onde você torna-se um com o seu esposo. É onde vocês realmente se completam. E por fim, eu quero falar aqui um pouquinho sobre toque físico, né? Nós falamos do que atrapalha, agora nós vamos falar do que ajuda, do que pode aí transformar, né, a sua vida sexual, que pode aí trazer alegria para você e para o seu cônjuge. Talvez a reclamação dele, né, pode ser resolvida através do que nós vamos falar aqui agora. Bom, o corpo humano foi feito para ser tocado. Deus colocou terminações nervosas em partes específicas para serem tocadas. Deus colocou, tá entendendo? É de Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos que o toque físico também é uma forma de amar. Um simples beijo na boca pode mudar o dia do seu marido e o seu também. Quantas de nós, né, casados aí já há mais tempo, a gente ouve às vezes as pessoas falando: beijo?
Não, lá em casa não tem isso não, né? Às vezes alguém fala, hey, não deixe isso acontecer no seu casamento não. Surpreenda aí o seu esposo, surpreenda o seu marido. Dá-lhe um beijo na boca, um beijo de verdade, amém, querida? É de Deus esse negócio. O sexo também é uma demonstração de amor dentro do casamento, de entrega e desejo. É uma forma de dizer que você ama e se sente atraído pelo seu cônjuge. E da mesma forma que precisamos ser amadas desse jeito, precisamos amar também. Você tem se cuidado? Tem cuidado do seu corpo? Do seu bem-estar, das suas vestimentas? Você tem se arrumado? Tem se sentido bonita? Porque a verdade é que como você se sente também interfere muito a sua autoestima. Cuidar de si mesma não apenas vai te ajudar a se sentir melhor, mas também mais disposta. Como também vai te deixar mais atraente para o seu marido. Pois é, dentro do casamento também temos que nos arrumar. Precisamos trazer de volta esse relacionamento saudável, de cuidado, de toque, surpreender com beijo, com carinho. E esse carinho não é só no ato não, mas principalmente antes do ato, para preparar o ambiente. Mas a construção de um relacionamento saudável, ela é feita durante o dia, ao longo do dia, né? Nos momentos ali. Eu sei, gente, que eu tô falando isso aqui pra vocês e eu mesma sei o quanto isso é difícil, né? A gente vive uma vida extremamente corrida. A gente, principalmente quem tem filhos pequenos, é uma vida que se a gente não se cuidar, a gente deixa tudo isso que eu tô falando aqui de lado, porque a gente se sente tão preenchida por outras coisas, né? Mas nós precisamos entender que nós temos um marido que o Senhor nos deu e que tem necessidades. E é claro, isso também é bom para nós também desfrutamos, não é verdade? Então nós precisamos nos atentar a isso, né? E eu vou dar aqui algumas dicas, atitudes práticas para melhorar o toque físico entre você e o seu marido, né? São dicas que vão mudar aí um pouquinho a sua rotina, talvez alguma coisa você já faz, e o que você não faz você pode colocar em prática, depois você comenta aí. Quando estiverem no carro juntos, segure a mão do seu cônjuge. Eu não sei você, mas eu me lembro na época de namoro, eu colocava minha mão, às vezes o Rod estava dirigindo, eu colocava minha mão em cima da dele, né? Aquele carinho na mão, né? Enquanto fazem uma refeição juntos, deixe o seu joelho cair para o lado e encostar no dele. Mantenha o toque físico, né? Colocar a perninha, né? Acariciar com a perna mesmo. Vá até ele e diga, já disse ultimamente que eu te amo? Pegue nos braços, acaricie as costas, continue com afirmações, surpreenda ao meio-dia. Já pensou? Chegar para almoçar e você abraçar aquele carinhozinho nas costas e falar isso? Já disse que te amo? Gente, enquanto seu cônjuge estiver sentado, vá até ele por trás, faça massagem nos seus ombros. Quando estiverem juntos na igreja e o pastor fizer uma oração, segure as mãos dele, olhe nos olhos dele. Isso passa confiança, afeto, amor. Dê início ao sexo fazendo uma massagem nos pés. Continue em outras partes, contanto que isso traga prazer para ele. É claro, ele tem que se agradar disso, né? Porque cada pessoa é única. Talvez o que agrada um não agrada o outro. Isso aí é com você de descobrir o que agrada aí o seu marido. Quando familiares e amigos visitarem vocês, toque nele na presença dos outros, toque nos ombros, pegue nas mãos, né? Tem casais que não se tocam, não se esbarram, não é mesmo? Nem brincam um com o outro, e isso mostra um distanciamento, uma frieza muito grande. Então mude isso, até na presença dos outros, toque, né? Debruce, eu tenho mania de cair assim, né? Nos ombros, é toque físico. Isso é muito bacana, é muito necessário. Quando eles chegarem em casa, o surpreenda com um beijo na boca, beijo de verdade. Ai, meu Deus, irmãs, é poderoso, né? Eu tô aqui, assim, bem... confesso pra vocês que esse tema é a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Então, assim, eu ainda fico meio presa um pouquinho, mas a gente vai se acostumando, porque o Senhor nos chamou para termos uma vida abundante nele. E se nós não estivermos completas no Senhor, nós estamos... Isso está interferindo, isso interfere diretamente na nossa espiritualidade.
Isso interfere na nossa felicidade. Quantas mulheres bravas a gente vê por aí, estressada, né? E aí às vezes a pessoa fala, mal amada. O que é ser mal amada? Mal amada é mal tocada, mal desejada, não tem prazer, né? Então é muito importante falar do que a gente está falando. Eu espero de todo o meu coração que isso traga cura para sua vida sexual dentro do seu casamento, para sua intimidade. Eu espero de todo o meu coração que você coloque em prática as dicas que foram dadas aqui nessa aula, que você surpreenda o seu esposo. Quantos esposos têm reclamado dessa área? Não é um e nem dois, são muitos. E você que está me ouvindo talvez seja uma dessas mulheres que não tem dado atenção a essa área. E hoje o Senhor tirou para te dar um puxãozinho de orelha e falar, ei filha, o seu papel de esposa não está completo se você não se atentar para essa área da sua vida. Então, querida, medite no que falamos aqui, que você possa ter uma vida plena e abundante. Se for necessário, procure um médico, né? Verifique o que está acontecendo. Se necessário, se livrar de cárceres mentais, né, prisões ali, traumas que você tem, busque ajuda, peça a Deus para tirar isso do seu coração, mas desfrute de uma vida plena e feliz. Afinal de contas, a sexualidade no casamento é um presente do Senhor. Você não vai querer ficar sem um presente que é dado pelo Senhor, não é verdade? Então desfrute, não faça desfeita esse presente, que você possa desfrutar e ser feliz por completo no seu matrimônio. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Nós temos mais uma aulinha na semana que vem sobre esse assunto. Até lá!